Olá, eu sou Ivan Barbosa, gestor de fundos de ações do Ártica, e esse é o primeiro vídeo do ano, então eu vou fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu em 2025 e compartilhar com vocês quais são as nossas reflexões para 2026. Nós terminamos o ano passado com um retorno de 38,8% no nosso principal fundo, o Arctic Long Term, e ficamos cerca de 5% acima do Ibovespa, que fechou quase nos 34%. Só que mesmo com esses retornos altos, curiosamente, o ano passado não foi um período de grandes empolgações e de bom humor aqui no Brasil. Mesmo com a bolsa subindo bastante, a indústria de fundos de ações teve um fluxo de capital negativo, porque a maioria dos investidores locais preferiu migrar seu capital para renda fixa, atraídos pelas taxas altas da Selic. O CDI no ano todo rendeu 14,25% ano passado. Então, 2025 foi um bom exemplo de como é que é difícil prever o que vai acontecer no mercado. O racional das pessoas que foram para o CDI era ficar com uma taxa garantida alta, razoável, até que um sinal, assim, se o cenário econômico começasse a melhorar e ficasse mais claro que a bolsa tinha um potencial de alta. Só que esse tipo de decisão de esperar até que as coisas fiquem claras para se mexer, geralmente acaba dando errado, porque o motivo pelo qual a bolsa subiu ou caiu só fica claro a posteriori, depois que você já sabe qual foi o movimento e toda a sequência de fatos que aconteceu enquanto isso. Antes das coisas acontecerem, não existe essa clareza toda. Então, geralmente, quem fica esperando a coisa acontecer, né, deixa dinheiro na mesa, né, acaba se movendo tardiamente, né, e foi isso que aconteceu no ano passado. E nós acreditamos que 2026 também vai ser um período muito difícil de prever o que vai acontecer. Existe toda uma tensão política que foi construída em torno das eleições desse ano, e esse tema tende a monopolizar a atenção das pessoas por boa parte do período. E as decisões de investimento tendem a ser muito pautadas em razões políticas. Por consequência, a gente acredita que nós vamos ver o mercado oscilar bastante, né, em preço, ao sabor de pesquisas eleitorais, análises políticas elegantes, histórias bem contadas, sejam essas histórias bem fundamentadas ou não. É comum que esse tipo de período seja muito cheio de ruídos, né, que atrapalham alguns investidores. Só que não necessariamente esse pano de fundo ruidoso é ruim para se investir. Os solavancos que notícias políticas, que essas coisas tendem a gerar nos preços de mercado, tendem a gerar boas oportunidades. A questão é que a gente precisa manter a frieza e a racionalidade, né, com uma solidez muito grande, para que a gente não participe dessa comoção coletiva, né, que a gente fique bem posicionado para aproveitar a oportunidade e não gerá-la para os outros. Antes de comentar um pouco mais do ano eleitoral, eu vou fazer um preâmbulo mais conceitual. Existe um princípio que é bem fácil de entender, mas é difícil de você internalizar no seu dia a dia, que é a compreensão de que o retorno de cada investimento individual depende tanto da qualidade da decisão de investimento quanto de pura sorte. Essa realidade é inexpurgável da atividade de investimentos, porque a conclusão das análises que nós fazemos para investir apontam sempre para algo grosseiramente probabilístico. Então, tipicamente, a gente vai olhar uma oportunidade e vai acreditar que ela tem 80% de chance de gerar bons retornos e existe a possibilidade de dar azar e cair nos 20% que geram perdas para nós. E as coisas são sempre assim, você não sabe se é 81,5 ou 78,7, é grosseiramente 80, e você não tem como garantir que você vai ficar nesses 80% do espectro de possibilidades. Você pode ter tomado uma excelente decisão de investimento, que deveria ser tomada, mas ter o azar de cair nos 20% e terminar com prejuízos, mesmo com o dever de casa, com as análises, com o processo de decisão sendo muito bem feito. Né? Esse fato, né, de existir essa componente aleatória em cada investimento gera algumas inconveniências práticas. Uma delas é que separar quanto do retorno veio de habilidade, né, da qualidade do processo de decisões, e quanto que veio de sorte, não é fácil e leva algum tempo, principalmente para alguém olhando de fora, porque é completamente possível que um bom investidor tenha azar e tenha retornos ruins por alguns anos, às vezes, mesmo fazendo tudo certo, sendo extremamente diligente, e também é bem possível que um investidor irresponsável tome decisões ruins, mas seja resgatado pela sorte e tenha uma temporada de excelentes resultados. Você só consegue separar essas coisas observando o retorno dessas pessoas por um período muito longo, que tenha múltiplos investimentos feitos, dezenas de decisões.
E com dezenas de decisões, a estatística tende a fazer com que a qualidade das decisões predomine, né, sobre a sorte, e aí você consegue ver, né, quem sabe o que está fazendo e quem está tendo sorte. Mas no curtíssimo prazo, isso é bastante misturado. E isso é um problema porque a psicologia humana não é adaptada para analisar períodos de múltiplos anos. O nosso instinto é achar que a estratégia que está dando dinheiro agora é boa e a estratégia que está perdendo dinheiro agora é ruim. Então, sem o devido cuidado, pode ser que um método bom, mas afetado por alguns eventos de azar, seja descartado, e um método ruim, que foi resgatado pela sorte e gerou bons lucros, seja levado adiante, receba mais capital, como se fosse uma coisa que ia ter esse resultado para frente também. Um exemplo que deixa muito claro que nem sempre o resultado é dependente de habilidade é que nós tivemos agora a Mega Sena da virada e alguém deve ter ganho lá, não acompanha essas coisas, mas as pessoas que ganharam, ou a pessoa que ganhou a Mega Sena da virada, não é um gênio das loterias. Então não adianta a gente copiar os métodos deles e comprar bilhete no mesmo lugar, né, ou contratá-los como consultores para nos ajudar a escolher os números para o próximo jogo. Né? Esse é um evento baseado em pura sorte, não tem nada a ver com habilidade. E o que o investidor deveria buscar é qual é o método que produz bons resultados médios quando usados em um grande número de decisões de investimento. Na nossa experiência, a gente já está investindo através dos nossos fundos há 12 anos e meio agora, a boa estratégia é manter o foco nos fatores que são mais possíveis de se prever com um nível razoável de assertividade e limitar a exposição àqueles fatores que são muito dependentes de componentes aleatórios, porque esses fatores são vistos como risco. E a gente também precisa estimar, de uma maneira adequada, qual que é o impacto que cada fator tem sobre cada negócio, para que a gente consiga dedicar mais atenção àquilo que é realmente crítico, que realmente vai mudar o patamar de valor da empresa. Trazendo um pouco esses conceitos para o nosso caso prático atual, que é o ano de eleições no Brasil, a grande preocupação, o grande ponto de atenção é que anos eleitorais são muito turbulentos e tendem a gerar muitos resultados positivos ou negativos com base em aleatoriedades, com base em eventos que não tem como se prever antes. E a gente certamente vai ver isso acontecer esse ano. O que a gente consegue saber, que é mais ou menos confiável de se afirmar de antemão? Uma coisa é que quanto mais próximos nós estivermos das datas finais das eleições, mais exageradas e bipolares tendem a ser as análises de cenário de vitória de cada um dos candidatos. Isso acontece porque é uma estratégia quase inevitável de campanha. Se você quer que o seu candidato ganhe, a melhor coisa que você pode fazer é dizer que a vitória dele vai levar o país para uma benesse total, para um período de grande desenvolvimento e alegria, e que se o candidato inimigo ganhar, vai ser uma catástrofe completa, o país vai para as ruínas. Esse é o discurso que tem melhor impacto de convencimento. E esse arquétipo de exagerar o bem ou o mal de um candidato ou de outro é replicado em diferentes níveis de sofisticação. Para o público mais simples, isso tende a ser mais caricato, mas para o público mais sofisticado, são produzidos relatórios elegantes de dezenas de páginas com o mesmo arquétipo, falando de todas as benesses que vão acontecer se um candidato ganhar e todos os males que vão acontecer se o candidato inimigo vencer. Então a essência permanece e fica a ressalva aí que a gente tem que olhar para esse tipo de análise com o pé atrás, tentando calibrar um pouco para contrabalancear esses exageros que são cometidos em épocas de campanha. Outra coisa que se pode afirmar é que o tema das campanhas, das eleições, tende a dominar a discussão política. E quanto mais perto a gente chegar da eleição, mais isso domina os noticiários, as análises e tudo mais. E às vezes isso faz com que se deixem de lado eventos que são menos imediatos, mas que podem ser mais importantes e longevos, e portanto gerar um impacto maior no valor das empresas do que as eleições em si. Então, em algum momento, o tom das capas de jornal, dos relatórios de mercado, vai fazer parecer com que o resultado das eleições é o que mais importa para o futuro de todas as empresas, mas isso não é verdade. E alguns fatores mais críticos podem ficar meio de lado, meio abandonados, porque todas as atenções estão viradas para a questão da eleição. E lembrando que o resultado das eleições é muito difícil de prever, mesmo durante as campanhas, que a gente já sabe quem são os candidatos, mesmo com pesquisas eleitorais em mãos. A gente já viu viradas em eleições brasileiras e de fora recentes,
Então é complicadíssimo fazer essa previsão, né? Então não dá para ancorar uma tese de investimentos, né, numa aposta de quem que vai ser o candidato que vai ganhar. Hoje, que a gente ainda nem sabe quem são os candidatos, qualquer tentativa de previsão, na minha humilde opinião, são completamente especulativas. É uma coisa que realmente não tem como saber, né? Então a gente prefere deixar isso de lado, né, na hora de fazer as nossas análises e tomar decisões de investimento. E o ponto mais relevante é que o futuro da maioria dos negócios não vai ser definido por políticas governamentais. Salvo algumas exceções de empresas controladas pelo governo, que sejam fortemente reguladas e sofram medidas muito extremas, mas para a grande maioria das empresas tem outras coisas mais importantes, né? A lógica setorial, questões específicas da própria empresa. Mesmo para setores grandes, vou usar de exemplo o agronegócio, importa mais se o clima vai ser favorável para uma excelente safra do que quem vai ser o próximo presidente. Se não chover em lugar nenhum, se a safra for horrorosa por questões climáticas, esse impacto é mais pesado do que uma ou outra decisão governamental em torno do setor. Outro exemplo, vou pegar o nosso ícone de empresa estatal, que é a Petrobras. A Petrobras depende mais do preço do petróleo do que de quem vai ser o próximo presidente. E o preço do petróleo é muito mais definido por geopolítica global do que por alguma coisa local. E a geopolítica global também é muito difícil de prever o que vai acontecer. E outra coisa, que é um lembrete pertinente, é que quando a gente estima o valor de uma empresa, a técnica é prever qual vai ser o fluxo de caixa dessa empresa gerado de agora até o fim dos tempos. Esse fluxo de caixa é descontado a valor presente. A matemática desse desconto a valor presente faz com que os anos mais próximos tenham um peso maior do que os anos que estão muito distantes. Mas mesmo assim, os próximos 4 anos, um mandato presidencial, dificilmente vão corresponder a mais de 1/5 do valor de uma empresa. Esse número varia dependendo do formato e da curva de fluxo de caixa, mas, via de regra, é um valor pequeno que está ancorado no próximo mandato presidencial. Então isso já diz algo sobre a relevância da eleição em si para a vida de uma empresa e outras coisas que tendem a estar presentes por mais tempo nela. Então o que eu estou falando aqui? Que nesse ano, eu acho que boa parte da atenção do mercado vai ser dedicada a algo que é completamente imprevisível e que tem um impacto menor do que parece no mercado. O ponto de atenção nessa afirmação é que, em meio a todo esse ruído político, algumas ações certamente vão ser precificadas errado, vão ter assimetrias porque elas variaram de acordo com uma política de maneira exagerada. Isso gera oportunidades para quem estiver mantendo o foco na estratégia clássica, que é olhar para os fundamentos microeconômicos, para as lógicas setoriais de cada negócio, né, e deixar um pouco mais de lado essa discussão mais acalorada de política. Isso não quer dizer que a gente não vai ver esse ano algumas pessoas que fizeram especulações políticas ganhando dinheiro, né, com teses totalmente políticas. Mas lembrem-se de que o fato de existir um vencedor na loteria não quer dizer que comprar bilhetes de loteria é uma boa estratégia de investimento. Então, o fato de existir alguns ganhadores em teses especulativas não quer dizer que, a priori, é uma boa ideia você ficar criando cenários especulativos e investir com base nisso. Essa é a nossa crença do que a gente acredita que vai funcionar melhor no Brasil nesse período. Você ser um pouco mais fundamentalista e não entrar muito nessas disputas mais acaloradas de política. Apesar de todo esse preâmbulo, né, que eu estou dizendo basicamente que a política não é tão importante assim quanto as pessoas dirão que é ao longo desse ano, né, eu vou compartilhar aqui que é a nossa visão, né, nos pontos em que a gente consegue comentar alguma coisa sobre o Brasil nos próximos anos. Na questão de quem vai ser o próximo presidente, a gente realmente não tem uma opinião forte. Existe uma tendência política global que vem favorecendo partidos conservadores de direita. Por outro lado, a esquerda brasileira é mais bem preparada para as campanhas políticas do que a direita. O PT venceu 5 das últimas 6 eleições, né, então isso não pode ser desprezado. Então é difícil julgar qual é o peso dessas coisas e transformar isso em probabilidade. Então o que a gente tem feito a gente tem tentado refletir sobre pontos que dependem menos desse resultado binário, mas que são afirmações possíveis de se fazer sobre o país nos próximos anos. Uma delas é que o governo atual tem um forte incentivo de tentar melhorar a economia ao máximo nesse ano, antes das eleições.
mesmo que for só em pontos, mesmo que seja só em pontos em que é meramente uma questão de percepção de melhora da maior parte da população. Porque se a população em geral tiver uma percepção de que a economia está bem, ela tem uma tendência maior de optar pela reeleição do governo atual do que de votar por uma mudança. Então é muito provável que a gente veja em 2026 a implementação de medidas populistas que certamente vão cobrar seu preço nos anos seguintes. E esse preço dos anos seguintes é a extensão de um problema de desbalanço fiscal que já existe. Então esse problema vai continuar existindo e provavelmente vai aumentar, e a solução desse problema vai ter que ser dada pelo próximo presidente. E basicamente existem duas soluções possíveis para o problema de desbalanço fiscal. Uma delas é a austeridade fiscal, parar de gastar tanto para que os contas do governo se reequilibrem, que é a solução favorita dos economistas, e existe a solução de pressionar o Banco Central para imprimir mais moeda e financiar gastos públicos, que tipicamente é a solução preferida dos políticos, porque eles não têm que implementar nenhuma medida salgada aos olhos da população. Governos de direita, historicamente, têm mais chance de optar pela austeridade, mas não é uma chance alta. E os governos de esquerda quase que certamente vão optar por saídas que não exijam austeridade. Então, nesse caso, seria o financiamento de gastos públicos por emissão de moeda, que fatalmente geraria inflação. De toda maneira, seja lá qual for o governo que vai ganhar, não é um problema fácil de lidar e existe esse risco substancial de, parcialmente ou totalmente, o governo ser financiado por impressão de moeda. E em ambientes inflacionários, fica uma nota de alerta, de cautela, de que títulos de renda fixa, títulos denominados em moeda corrente, sofrem mais do que ativos reais, que são ações, imóveis, commodities. Então, investir em renda fixa não é um porto seguro para um cenário em que o governo é completamente responsável por suas contas públicas. Lembrando que boa parte da renda fixa que as pessoas costumam investir é empréstimo para o próprio governo. Então, se você acha que o governo é irresponsável a fazer bobagem com as contas públicas, emprestar dinheiro para ele não é certamente o ponto de segurança máximo que o investidor poderia ter. Um outro ponto de atenção, que é um assunto que a gente tem acompanhado, mas não sei se isso vai ter um efeito muito grande, é que a diplomacia internacional brasileira, relacionada principalmente aos acordos comerciais, pode ter um impacto muito grande na nossa economia. A geopolítica mundial está se reestruturando nesses últimos anos e vai continuar por um longo período, e essa reestruturação abre uma oportunidade para que o Brasil, que historicamente é um mercado bastante fechado, se abra mais para o comércio global e intensifique suas relações comerciais com outros países. Por exemplo, a gente está discutindo o possível fechamento de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que já vem sendo discutido há décadas e estava na iminência de ser assinado em dezembro, aí atrasou, foi para janeiro, a gente não sabe se vai ser assinado ou não, mas se esse acordo for bem sucedido e for assinado, seria excelente para exportadoras brasileiras, em especial para o setor agropecuário. E apesar do peso que esse negócio pode ter, eu vi pouca notícia sobre isso. Até apareceu uma coisa ou outra, mas não é um tema que foi sendo amplamente noticiado e discutido. É um negócio secundário às eleições, por exemplo. Mas eu acho que para uma empresa de agro é muito mais importante se esse acordo vai ser assinado do que quem vai ser o próximo presidente. Eu sou um pouco reticente em fazer grandes afirmações sobre essas oportunidades de comércio internacional do Brasil, porque a gente tem um longo histórico de desperdiçar esse tipo de oportunidade. E a gente percebe um certo anseio do governo atual, pelo menos, de ficar se posicionando em questões internacionais que o Brasil não tem muita coisa para ganhar na nossa visão, tem mais coisa para perder do que para ganhar. Então, o que nós torcemos é que no futuro, que o Brasil aproveite mais a sua posição de neutralidade política, que não fique se enfiando no meio dessas disputas de grandes potências, e aproveite essa posição de neutralidade para negociar com todo mundo, para se oferecer como uma nação amiga de todos, que consegue fazer negócio com todos, e para aumentar o fluxo de comércio internacional que o Brasil tem, e quem sabe um dia a gente possa até desenvolver setores industriais de maior valor agregado, possa convencer Europa, Estados Unidos, a China, que seja, de transferir parte de suas indústrias para cá, para que a gente faça o papel de mão de obra, de produtor de menor custo em relação a algumas dessas opções, e consiga ter um empurrão na economia,
no mesmo formato, apesar de uma dimensão claramente diferente, que a China teve depois que ela entrou na Organização Mundial de Comércio. Mas isso é um achismo nosso, né? É uma aspiração. Né? Eu não atribuo uma grande probabilidade de chance disso acontecer, né? Mas nós estamos atentos a essas questões de comércio internacional, porque essas sim podem ter um impacto muito maior para a economia do Brasil do que as nossas intrigas locais de um partido e de outro partido. Né? Mas nesse ambiente bastante incerto, né, que o Brasil ainda está, que certamente vai ser uma temporada de bastante turbulências, como é que nós estamos posicionando os nossos portfólios? Né? Onde é que está alocado o nosso capital? Nós temos favorecido investimentos que são mais defensivos, em negócios que dependem menos de políticas governamentais, né, e que estejam hoje com seus preços de mercado bastante descontados, porque aí simplesmente diminui a chance deles continuarem caindo e abre mais espaço para que eles subam no futuro. Apesar da alta que a Bolsa Brasileira teve no ano passado, né, desses 30 e tantos por cento, não foi um movimento comum a todas as empresas. Então, várias empresas continuam quase que completamente ignoradas pelo mercado, a um patamar de preço que nos parece muito errado, né, que parece muito barato. Então, nos últimos trimestres, nós movimentamos bastante o nosso portfólio. A gente realocou mais da metade do nosso capital em teses novas, né? Vendemos as coisas que estavam mais próximas do seu valor, colocamos em coisas mais baratas, em coisas com outro perfil. Então hoje a gente tem um portfólio relativamente jovem, no sentido de teses de investimento recém-decididas, né? Que a gente colocou dinheiro há não muito tempo. Então a gente enxerga um potencial de valorização bastante atrativo para as empresas investidas que nós temos hoje. Só que, mesmo investindo em boas empresas, defensivas e tal, nós acreditamos que a volatilidade ligada à política vai ser inevitável esse ano. Então, é muito provável que os preços pulem. E nós não vamos tomar nenhuma decisão de investimento baseada em especulação eleitoral. Então, assim, nós vamos provavelmente simplesmente suportar esses saltos de preço nas teses onde nós estamos investidos. Mas a nossa abordagem, a nossa estratégia, vai ser manter sempre atualizadas as análises relacionadas às empresas que nós já temos em portfólio e a um grupo de outras empresas selecionadas que nós temos interesses, para que a gente possa agir rápido se algum solavanco nos preços criar uma oportunidade atipicamente boa de comprar ou de vender. Né? Então, não necessariamente a gente vai ficar fazendo alguma coisa por causa de política, mas se o preço pular por qualquer motivo que seja e entrar na faixa de preço que a gente acha que faz sentido se mover, nós queremos estar prontos para tomar essa ação rápida, né? Porque podem ser oportunidades que não duram muito tempo. E por fim, dando um pouco de transparência em como é que são nossos investimentos pessoais, que em última instância a manifestação mais direta da nossa fé, toda a equipe de gestão permanece com a maior parte dos seus patrimônios pessoais investidos nos nossos fundos. Então nós acreditamos que a gente ainda está longe de ver a Bolsa Brasileira superaquecida. O juros está muito alto, o clima ainda está ruim entre os investidores locais, então nós não estamos certamente em um período de bolha. Nós acreditamos que ainda tem bastante espaço para ter excelentes retornos investindo em empresas do Brasil. Então nós temos hoje a maior parte do nosso portfólio alocado aqui no Brasil. Em paralelo, a gente continua expandindo a nossa cobertura em empresas estrangeiras, que é um movimento que agora faz quase 2 anos que a gente começou. Nós temos alguma coisa de investimento fora, mas é muito mais como uma medida preventiva, porque pode ser que daqui a alguns anos o Brasil não tenha tantas boas oportunidades quanto nós enxergamos hoje, mas não é algo para agora. Assim. Hoje a gente acha que ainda que o Brasil é um mercado bastante atrativo para manter o capital alocado. Bom, eu gostaria de concluir desejando a vocês todos um excelente ano novo, né, que nós todos possamos ter um bom ano, mesmo em meio às confusões políticas do Brasil, que certamente a gente vai ter que atravessar esse ano. Então, muito obrigado e até a próxima.